nova Pós-Vale surge para você. Uma nova fachada muito mais moderna. Criação de lojas externas, disponibilizando 16 vagas para estacionamento. Novo hall de acesso com elevador para 12 pessoas, além de uma escada ampla e suave. A sala de jogos será totalmente reformulada, proporcionando mais conforto aos usuários. Com ambiente climatizado, isolamento acústico na sala de carteado. Academia ampla e moderna, com ambiente integrado para a prática de aulas coletivas. Nova sala multiuso para a realização de reuniões, cinema, ensaios teatrais e de serestas. Área gourmet anexa ao salão de eventos, sendo todo um ambiente climatizado, amplo e de fácil acesso. Duas saunas independentes para o público masculino e feminino e vestiário individual, mantendo a privacidade dos usuários. Com o novo projeto, Itabira ganha em valorização urbanística e arquitetônica e os associados da Pós-Vale ganham em acessibilidade, segurança e conforto. A Pós-Vale, fruto do seu trabalho. Bom dia, amigos e amigas associados da Pós-Vale do Rio e das regionais. Hoje o cenário está um pouco diferente, a apresentadora está um pouquinho diferente, né? E eu vou me apresentar para vocês. Eu me chamo Helena Germano, sou colaboradora daqui da Pós-Vale do Rio de Janeiro e a nossa live hoje está sendo transmitida diretamente daqui da sede. Gente, estamos ficando chiques, estamos itinerantes, né? E antes da gente começar o nosso bate-papo com o nosso convidado super especial, não posso deixar de mencionar que nós estamos seguindo todos os protocolos sanitários de prevenção à Covid, fazendo o distanciamento social necessário para esse momento e também não posso deixar de mencionar os nossos parceiros, nossos colaboradores do Rio de Janeiro, de Vitória, Governador Valadares, Belo Horizonte, Itabira, que estão aí nos assistindo, os núcleos de Mariana, Nova Era e João Neiva e também os nossos parceiros do Memorial Santa Terezinha, da Vista Comunicação e também da Family Insurance, que está representada pelo nosso querido Marton Filho, que gentilmente nos cedeu uma equipe de audiovisual maravilhosa e super competente, que está fazendo a transmissão para vocês nesse minuto. Não posso também deixar de agradecer as mensagens que nós estamos recebendo muito carinhosas durante a nossa live aqui no nosso chat no YouTube. E aproveitem que vocês estão aí, não deixem de marcar o sininho que tem embaixo da sua tela e receber todas as transmissões que nós vamos passar futuramente. Para a gente iniciar o nosso bate-papo, vou convidar o nosso convidado de hoje, desculpem, a pessoa está um pouco nervosa, Luiz Antônio de Godoy Alves. Seja muito bem-vindo, Godoy. É um prazer ter você aqui com a gente. Bom dia a todos. É um prazer e uma honra estar presente aqui com vocês para falar, para dialogar, para lembrar e para tentar colocar para frente a nossa visão em relação aos aposentados da Vale do Rio Doce. Gente, para quem não sabe, o Godoy foi nosso presidente e atualmente é membro do Conselho Deliberativo da Valia, representando a Pós-Vale. Godoy, para a gente iniciar um pouco o nosso bate-papo, você pode dizer para a gente qual é o papel do Conselho e como ele funciona na prática? Claro. Antes de eu falar do Conselho, eu queria só dar um toquezinho em relação a esse entrevistado que vocês estão vendo aqui. Eu trabalhei na Vale 32 anos. Diria que foi o maior trabalho profissional da minha vida,
acredito que exitoso, trabalhoso, custoso, mas muito gratificante. Fui executivo da Vale como advogado, cheguei até responder pela superintendência durante 1 ano e pouco. Depois virei executivo, fui diretor da Fundação da Vale, diretor da Docigel, diretor da Fundação, enfim, uma trajetória sem falsa modéstia, bonita, agradável, trabalhosa, mas volto a dizer, muito gratificante. E nesses 32 anos da Vale, depois que eu me aposentei, fui encarar o desafio de ser presidente da Pós-Vale, onde hoje pilota a instituição a doutora Regina Coelho, Pinto Coelho, Itabirana, de onde vocês todos conhecem, foi sucessora do meu fraterno amigo, meu irmão Deiró, e outros diretores queridos, Paulo Romeu, Vitória Salustiano, grande engenheiro da Estrada de Ferro Vitória Minas, o nosso querido lá de Valadares, Rubinho, seu Rubinho. Rubinho, e o nosso engenheiro querido João Bicalho, Belo Horizonte. João Bicalho, de Belo Horizonte. Vocês têm que entender também o seguinte, eu sou um velhinho de 76 anos, então se a memória pifar um pouquinho, vocês, por favor, deem o perdão e os descontos necessários a esse posto. Mas vamos voltar agora ao que interessa aos aposentados. Esse Conselho Deliberativo da Valia. O Conselho Deliberativo da Valia é o órgão superior, é o primeiro órgão na hierarquia administrativa da Valia. É o principal instrumento da administração da Valia em relação à sua vida. Esse conselho, ele é composto por 12 conselheiros. 8 deles são indicados pelas patrocinadoras. Quem são as patrocinadoras? A Vale e as outras empresas coligadas ou controladas da própria Vale. E, como representante dos empregados e aposentados, ou seja, os assistidos, são aqueles da ativa, que são 2 eleitos, e 2 aposentados indicados e eleitos na Após-Vale, pela Após-Vale, e com a representação neste conselho. Diga-se de passagem que o órgão que representa os aposentados pelo próprio Estatuto da Valia é a Após-Vale. Essa instituição é que indica, que representa, que lança todas as reivindicações dos aposentados. É evidente que todos os aposentados têm voz ativa junto à Pós-Vale e junto à Valia, através dos seus conselheiros, e evidentemente que também os nossos parceiros sindicatos estão muito bem-vindos sempre na luta que a gente trava pelas nossas reivindicações, pela defesa dos nossos direitos. Sem dúvida é um Deu para entender? Deu sim. Então, tá assim, bom. É um órgão que realmente tem uma fundamental relevância, né, em qualquer estrutura organizacional de uma entidade e que tem um impacto direto ou indireto nas pessoas que estão envolvidas, né, Godoy? Mas entrando um pouco mais no tema de hoje, né, que é o Plano BP, até para contextualizar, gente, até o ano 2000, a Vale tinha um único plano, que é o Plano de Benefício Definido, que era o BDB.
BD. A partir do ano 2000, a Vale criou um novo plano e dentro desse plano, que é o Vale Mais, criou um subplano, que é o plano de benefício proporcional, que é popularmente conhecido como BP, né, Godoy? E é de conhecimento de todos, é algo muito recorrente, que se tem uma insatisfação, né, das pessoas que são participantes desse plano em relação à forma como a Valia os trata, né? É um quantitativo de aproximadamente 7 mil pessoas, né, Godoy, entre ativos e aposentados. Com a sua experiência, com a sua vivência, quais seriam as razões para ter esse tratamento e essas críticas em relação à forma como a Valia vem tratando? Eu acho que seria interessante a gente dar um breve flashback em relação à criação desse plano, desse subplano. Como é que ele foi gerado? Na verdade, em 2000, houve uma cisão e incorporação do BD. Eu digo cisão porque aqueles empregados que participavam do BD, mas que continuaram na Vale depois dela privatizada, e aí tem que o marco é exatamente esse plano foi criado, o plano Vale Mais foi criado depois da privatização da Vale, isso no ano 2000. E, nesse momento, havia uma situação que foi gerada em relação aos empregados e aposentados que já estavam na Vale. Aqueles empregados que continuaram na Vale já privatizada, foi dada a eles a opção de migrar para o novo plano, o Vale Mais. O Vale Mais não é um plano ruim, não, é um plano muito bom. Apenas que naquele momento da migração houve uma pequena discussão sobre essa questão. Primeiro, vocês são obrigados a migrar? Não, a gente não foi obrigado, não. Eu, pelo menos, não fui obrigado a migrar. Eu migrei por 2 pontos fundamentais. Porque naquele momento, o BD estava numa situação meia mais ou menos. Tanto isso é verdade que diretores da Vale, meus amigos, e que me convidaram para prosseguir na Vale, na direção da fundação, como diretor executivo, eu fui perguntar a um deles, falei, vem cá, como é que está esse processo? Não, Godoy, o negócio é o seguinte, está a situação meio difícil, mas acreditamos que a Vale vai dar uma solução. Eu falei, não, tem que dar, evidentemente tem que dar, até porque é uma instituição séria, respeita os direitos dos empregados e dos aposentados e não acredito que haja problema. Mas, já que você está me dizendo isso, eu fico meio preocupado com essa questão em função do momento que a gente está vivendo, que eu vou continuar lá. E o Vale Mais tinha algumas coisinhas interessantes em relação àqueles que fossem prosseguir. Primeiro que, eu pensando nos aposentados e nas pensionistas, se eu morresse primeiro, os pensionistas, as pensionistas e os pensionistas teriam direito a 70% dos vencimentos daqueles na ativa. Ou seja, as pensionistas do BD recebem até hoje 60%, e no Vale Mais vão receber 70%. Além disso, havia um dado fundamental colocado no regulamento do Vale Mais, que em qualquer situação de contingência, ou seja, em qualquer problema extra que acontecesse com o plano, a Vale, a patrocinadora, garantiria
todos os direitos dos aposentados. E nisso nós migramos. Sim. Essa migração, a nossa expectativa era que a gente tivesse os direitos, se não iguais, pelo menos semelhantes aos dos aposentados do BD. Até porque, só para a gente verificar com clareza, eu vou dar um exemplo, o meu próprio exemplo, 32 anos que eu participei do BD, ou seja, até 2000, ou seja, 27 anos eu participei do BD. Como eu, 7.400 pessoas que lá estão no BP hoje em dia. Então, não faz muito sentido quem trabalhou e contribuiu com 27 anos para um determinado plano, chegar hoje, quantos anos depois? 30 anos depois, quase, receber como superávit, no nosso caso do BP, 0. E o BD recebeu 106 suplementações líquidas. O que representa isso? Uma suplementação líquida é o valor da aposentadoria de cada aposentado. Ou seja, se você ganha R$2.000 e você recebe 106 suplementações, você, além dos R$2.000, você vai receber 106 vezes esses 2.000, ou seja, R$212 mil. Então, há que se falar. Isso eu estou falando 2.000, mas quem tem uma aposentadoria de 5, quem tem uma aposentadoria de 10, olha só a diferença que faz isso no frigir das contas. E, evidentemente, em 2008, quando o BP teve uma sobra financeira interessante, a Vale entendeu como justa e nos deu um reajuste nas aposentadorias de 35%. Esses 35%, na verdade, equivalem a 50 suplementações, ou seja, mesmo assim, continua uma diferença gritante de mais do que o dobro daquilo que a gente recebe. Ou seja, o BP recebeu 50 suplementações de 2008 para cá, ou seja, quantos anos? 2008 para 2021 são 13 anos, né? 13 anos. Em 13 anos, 50 suplementações, quando o BD recebeu 106 suplementações, ou seja, mais do que o dobro. Esse é o grande pleito que nós do BP fazemos a Valia. Eu, pelo menos, enquanto conselheiro da Valia, vou fazer 4 anos agora, porque fomos reeleitos. Nesses 3 anos, em todas as reuniões da Valia, eu tenho colocado esse pleito dos aposentados ligados ao BP. E até hoje a gente não tem tido qualquer apoio, qualquer entendimento, embora a gente tenha buscado esse entendimento com a diretoria, a diretoria da Pós-Vale tem buscado esse reforço junto à diretoria da Valia e da Vale também, mas até hoje não logramos êxito. E é um pleito legítimo, né, Godoy? Haja vista que
é um esforço, né? Todos vocês contribuíram por muito tempo, nada mais justo que vocês tenham esse retorno adequado da valia, né? E até trazendo mais informações, né? Recentemente a Previc editou uma resolução que permitia a cisão desses subplanos. E aí a gente fica se perguntando, né? Por que a valia não providencia essa cisão, né? Então, vamos falar um pouquinho sobre essa questão de Previc, que eu acho que é importante. Importante, eu diria, fundamental, porque a Previc é o órgão de gestão e fiscalização política dos fundos de pensão do país como um todo, sejam aqueles das estatais, sejam daqueles privados. A Pós-Vale, a partir de reivindicação dos seus conselheiros, o João Luiz e eu, o João Luiz, que pertence ao BD, e eu, que pertenço ao BP, nós buscamos a Previc para exatamente, depois de todas as tentativas infrutíferas ligadas e solicitadas à valia e a gente não ter nenhum respaldo positivo, fomos buscar ao top, ao presidente, ao superintendente da Previc. E tivemos uma reunião com a Previc online, onde a diretoria da Previc ficou a par das nossas reivindicações, das nossas insatisfações e da injustiça de tratamento entre os próprios aposentados da mesma patrocinadora, da mesma grande empresa, da mesma Vale. Então, nesse ponto, começou a grande discussão. Por que nós estávamos falando em cisão? Estamos falando em cisão por razões claras e óbvias. Eu vou colocar apenas duas para todos os ouvintes ou telespectadores, né, que estão nos assistindo, entenderem com clareza isso. Por que o nosso pleito? Uma razão muito simples, é um negócio de conta. Não é nem matemática, é aritmética o negócio. Existe um percentual, um indicador fundamental para se chegar ao superávit nos planos de pensão. Chama-se reserva matemática e reserva de contingência. Reserva matemática é tudo aquilo que o fundo de pensão tem que ter para poder fazer jus ao pagamento das suplementações, normalmente. E a reserva de contingência é aquele recurso que o plano tem que ter para cobrir eventuais situações de desgaste ou de má gestão, que não é o caso da valia. A valia tem uma bela gestão durante todos os anos da sua vivência. Vamos registrar isso claramente. Ela é conservadora? É, muitíssimo. Acho até que ela tem que ter a cautela necessária para poder fazer a sua gestão competente e segura para poder pagar as aposentadorias de todos os aposentados. Mas o excesso é que tem prejudicado a valia nessa sua trajetória gerencial. Eu estava falando do plano de reserva matemática, da reserva de contingência. No caso do BP,
do benefício proporcional, ao qual eu pertenço, na verdade, a gente não teria nem que ter reserva de contingência, porque eventual problema que tenha acontecido com este plano, a patrocinadora está, ou melhor, ela já deu o aval, ela já é fiadora desse plano. Está isso expresso e registrado no regulamento do Vale Mais, onde o subplano BP lá aparece protegido pela patrocinadora. Esse é um ponto fundamental. O outro ponto fundamental das nossas reivindicações é a questão da idade média do contingente do BP. Porque o contingente do BP, a idade média dele é da ordem de 63 anos. E o contingente do BP, para efeito de superávit, efeito de resultados na valia, ele engloba a idade média do Vale Mais, que é da ordem de 59, eu acho que 58, 59 anos, a idade média. Então, há uma diferença e essa diferença já atinge o resultado normal do BP. Então, esses dois pontos são aqueles pontos que acontecem. Entendi. E para além dessa questão, a gente sabe que se houver a cisão do BP, a exemplo do BD, né, ele também seria superavitário. Num cenário como esse, quem seriam as pessoas de quem seria o superávit? Bom, então aí deixa eu só explicar um pouquinho antes o seguinte, a questão da cisão. Por que a cisão? É porque a gente quer uma cisão só para ter uma cisão? Não, por alguns aspectos importantes. Primeiro, porque a Previc, através de uma resolução, acho que é a 30, ela não deixa muito claro objetivamente, mas o entendimento e o raciocínio em cima dos desdobramentos dessa resolução mostram que a própria Previc diz que até dezembro de 2021, agora esse ano, todos os subplanos, que é o caso do BP, nós somos uma submassa. Essas submassas têm que estar resolvidas, ou seja, têm que virar plano, como, por exemplo, aconteceu com o plano abono. O que é o plano abono? O plano abono não era nem um fundo de pensão, num plano de previdência. O plano de abono foi uma negociação trabalhista e previdenciária que ex-empregados da Vale fizeram com a própria Vale no sentido de assegurar uma aposentadoria justa e eu não me lembro bem, mas eram 2.600 pessoas, 2.700 pessoas. Só que a Previc recentemente falou assim, não, peraí, esse plano abono aí tem que virar plano de previdência. E virou um plano de previdência com regras especialíssimas. Por exemplo, a reserva de contingência que o BD tem hoje na ordem de 20%, no plano abono são 5%. Só por aí a gente vê a diferença de tratamento com os mesmos aposentados. Só que nesse plano abono existe um tratamento tão diferenciado, quase que um conchavo da Vale com esses 2.600 aposentados, que tem plano de saúde integral, pago pela Vale, tinham uma aposentadoria da própria valia e tinham um abono financeiro pago pela Vale e que incorporou nesse processo todo. Então, por que o BP não pode se transformar um plano e com
reserva de contingência que a gente nem precisaria, talvez, quem sabe, igualmente ao plano abono, de 5%. Eu respondi a você, não? Respondeu sim, foi bem esclarecedor, inclusive. E até, gente, para trazer mais informações, que está maravilhoso esse nosso bate-papo, a Pós-Vale, juntamente com o Godoy, né, criou um grupo de estudo, contratou profissionais capacitados, né, especialistas na área de atuária, para argumentar tecnicamente que é possível, sim, é viável essa cisão, né, Godoy? Sem que se prejudique nenhuma das partes e muito menos o aporte da própria Vale, né? Godoy, você, como você está acompanhando ativamente, né, esse estudo, você acha que a gente pode ver com otimismo um prognóstico de repente, uma conversa, uma mediação com eles, ou você acha que a gente ainda vai enfrentar, né, como você havia comentado, a questão do conservadorismo, a gente ainda vai enfrentar por um período esse conservadorismo da Vale em relação ao pleito do plano BP? Tanto o João Luiz, que é o meu parceiro no conselho, quanto eu, nós até hoje não entendemos por que a resistência da Valia em fazer a cisão. Não só porque é uma obrigação até 2021 se transformar o BP em um plano, deixar de ser um subplano, uma submassa, isso está lá na resolução. Segundo ponto fundamental em relação a isso é que isso traria um conforto aos aposentados. E nós, da Vale, que conhecemos a Vale sempre como uma empresa de preservação dos direitos, de preservação da vida, de preservação das garantias e direitos de empregados e aposentados, está se tornando, além da grande empresa mineradora, uma restauradora de danos. E não é isso que a gente quer. A gente quer uma empresa, aquela que nós fomos criados, naquelas que nós fomos educados, naquelas que nós fomos transformadores e responsáveis pelos grandes resultados que essa empresa teve, como empregados e como aposentados, trabalhando, enaltecendo, buscando todos os dados e fatos importantes na vida dessa grande empresa, que a gente reconstrua a imagem dessa empresa não como restauradora de danos, mas sim como preservadora da vida e de direitos seguros, certos e acabados de empregados e aposentados. No nosso caso, como aposentados, eu não tenho dúvida que a Previc já foi chamada para mediar, a gente fazer uma mediação, coisa que já aconteceu em vários momentos da Vale, fazendo mediação para a solução de conflitos. Por que não se faz essa mediação já tão solicitada e está no estatuto, nos regulamentos da Previc, que quando houver um conflito, isso está hoje aqui no direito, eu particularmente sou mediador judicial, mas isso está presente e frequente no direito brasileiro a partir de 2015, com o novo Código de Processo Civil, e depois teve uma lei, acho que 15 ou 16, a mediação se tornou, desde 2010, lá pelo Conselho Nacional de Justiça, como um instrumento poderoso e menos burocrático e menos contencioso do que a briga, do que o conflito, para a solução dos conflitos. E a gente está buscando, junto à Previc, a mediação desse nosso pleito.
eu acredito que nós vamos ter êxito. Agora, tudo na vida é duro, difícil e trabalhoso. E vamos trabalhar para vencer mais essa batalha. Com toda certeza, Godoy. Assim, a mediação é um espaço de diálogo, né, como você mesmo colocou, e que é de suma importância para que se consiga, né, esse pleito tão ansiado por todos vocês, né? A gente torce realmente que consigam esse espaço de diálogo com a Vale. Mais uma última informação, né? Quando a Vale criou o BP, ela assumiu uma dívida que ela pagaria em 30 anos, né? Se a gente for pensar do ano em que foi criado, 2030, né? E recentemente saiu até nos jornais que a Petrobras, que também tinha uma dívida, né, com os planos de fundo de pensão, conseguiu antecipar, né, o pagamento da sua dívida. E a gente fica se perguntando o que impede, né, a Vale de também ter uma ação como essa e automaticamente proporcionar mais bem-estar, mais dignidade para esses 7 mil assistidos do plano BP. Helena, você lembrou muito bem, eu estava até me esquecendo, isso é um dado tão importante, e foi recente, foi agora. A pergunta é muito simples, né? É a pergunta que nós vamos ter que fazer à Vale. Por que a Vale não tem uma postura digna, séria, objetiva e tranquilizadora para os aposentados de pagamento de um débito dela? É um débito do dinheiro dos aposentados que está lá, do BD, o antigo BD. Eu, por exemplo, já falei isso para vocês, 27 anos eu contribuí para lá, meu dinheiro está lá. Não estou pedindo dinheiro à Vale, é dinheiro nosso, dinheiro do aposentado, que já devia estar na nossa conta. No início era no mínimo 20 anos e até 30, aí estenderam para 30 anos. Então, com 30 anos, vejam bem, nós estamos em 2021. Isso terminaria em 2030, não é? 2030 são o quê? Mais 9 anos, é isso? Então, eu tenho 76 anos. Eu vou chegar a 100. Eles estão preocupados comigo, porque, como diria o Zagallo, vão ter que me aturar. Mas 76 com 9 são 85. Eu vou estar muito velhinho, eu não quero ficar tão velhinho assim. Eu quero botar a mão no meu dinheiro, no dinheiro que lá está. E por que a Vale não tem uma postura bacana, elegante, digna, como a Petrobras teve? Será que a Petrobras é mais digna, mais justa do que a Vale? Não acredito. E acho que isso deve ser endereçado aos dirigentes da Vale, porque eles também vão virar aposentados. E aí vão até dizer, pô, caraca, por que a gente não ouviu aquilo que os conselheiros e a Pós-Vale falava há tanto tempo em relação aos direitos dos aposentados? Vamos seguir a Petrobras, Vale? Com toda certeza, né? A gente torce que esses esforços que vocês vêm desempenhando logrem êxito, de fato, porque é algo que é direito, né, de vocês, como a gente tanto colocou aqui, vocês trabalharam, vocês contribuíram para isso, então a gente torce de fato que se tenha sucesso nesse pleito que vocês estão tentando o diálogo junto com a Vale. Godoy, nosso papo está muito bom, né? Está gostoso passar rápido demais. Infelizmente, a gente está chegando ao final. Você gostaria de deixar uma mensagem para a nossa audiência? Queridos amigos, empregados e aposentados. Queridos amigos, empregados e aposentados da Vale, da grande Vale. Uma empresa que me emociona. Empresa que eu tenho aqui guardado no fundo do peito. Aliás, eu dizia em todas as minhas reivindicações que eu tinha 3 V na vida. O V de vida, de força, de determinação. O V que é hoje muito sofredor, que é do Vasco, do meu coração também. E o V de Vale, a grande instituição da minha vida, a minha emoção constante, a minha emoção de trabalho, o meu aprendizado e
o meu futuro, hoje e daqui para frente. Espero que ela retome e seja de novo a Vale do meu coração. Obrigado. A gente acolhe, né, a sua fala, que tenho certeza que é a fala de muitos, né? Esse pertencimento que existe em relação à Vale é muito bonito, essa força, né, e o pertencimento que vocês carregam. Foi linda a sua fala, né? E eu agradeço em nome de toda a Pós-Vale a sua participação, a sua fala, suas colocações tão pertinentes, tão esclarecedoras, tão necessárias, né? Eu acho que essa conversa que a gente teve aqui realmente foi muito, muito importante para todo mundo que está assistindo e também para as pessoas que porventura não estejam assistindo agora a gente, mas que vão conseguir assistir, porque essa live vai ficar salva no perfil da Pós-Vale de Itabira, né? Você pode assistir no momento em que você quiser. Não deixe de compartilhar com outros amigos também, porque é um tema de fundamental relevância, não é, Godoy? Então, por favor, não deixe de compartilhar também com outras pessoas. Em nome de toda a Pós-Vale, né, daqui da sede das regionais, eu agradeço a confiança de vocês, a audiência de vocês. Espero que a gente possa se encontrar em um outro momento, né, que a gente tenha outras oportunidades, porque essa conversa é longa, né, Godoy? A gente pode ficar aqui conversando a manhã inteira sobre esse tema que é tão rico. Então, a gente espera vocês num próximo encontro. Um beijo grande, fiquem com Deus e que vocês tenham também uma quarta-feira muito, muito boa, tá bom? Tchau, tchau, gente.